E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Sei que vocês estão ansiosos pro pós-pós do jogo contra os porcos, mas não é disso ainda que eu quero falar. Podemos deixar para depois, ou dependendo do tempo aqui, se tiver tempo no final eu falo, mas prioridade agora não é essa. O que eu queria falar para vocês é que vocês devem ter visto a matéria do Globo Esporte que estourou hoje sobre cambismo no Corinthians, sobre coisas esquisitas que estão acontecendo no Corinthians, coisas essas que a gente já tinha falado um pouco a respeito aqui, todo mundo está falando a respeito, todo mundo está vendo a dificuldade que está para se comprar ingresso para jogo do Corinthians, cada vez maior, como isso complicou com a chegada de Augusto Melo à presidência. É fato, não é um juízo, não estou emitindo um juízo de valor, não é minha opinião, é fato, tá? É gritante o número de pessoas que abandonam o fiel torcedor porque fala que não consegue comprar ingresso. Concomitantemente a isso, a gente vê um aumento exponencial no número de cambistas e uma farta oferta de ingressos na mão de muitos cambistas, né? A matéria hoje tem como seu o norte da matéria, né? O principal personagem dessa matéria de hoje se chama Marcelo Munhoz. Marcelo Munhoz era o antigo chefe de TI do Corinthians, tá? Então tudo que está falando nessa matéria vem do depoimento do Munhoz e de outras apurações que, pelo que me disseram, o pessoal do Globo Esporte fez. Então, vamos tentar entender o que foi essa matéria. Tá? A matéria do Globo Esporte, do Bruno Cassucci, começa falando de cambismo, que já estão vendendo ingressos para a final contra o Palmeiras. Nem tem ingresso ainda, nem abriu para o fiel torcedor, mas já tem gente vendendo. E já tem gente comprando, uma loucura, né? Diz que esse problema vem se agravando. E o Globo Esporte rastreou 3 origens diferentes de ingressos que eles compraram de cambistas. Eles compraram ingressos de cambista e descobriram 3 origens diferentes. Do fiel torcedor, cara que compra o fiel torcedor não vende ou revende o seu, não vai e vende seu ingresso. De conselheiro, já vamos falar, o caso do Birubiru que eles falaram aqui. E do clube. E é isso que me importa, tá? Isso que é o urgente aqui de se entender. Como vocês sabem, o Corinthians reserva milhares de ingressos. Apenas 22 mil ingressos em média vão para o fiel torcedor. Olha que loucura isso, 22 mil vão pro fiel torcedor. Porra, Catalão, cabe quase 50, cadê o resto? Exatamente, o resto é, uns 9, 10 mil vão pra organizada, dá uns 31. Tem gente que é dono das cadeiras, aquelas cadeiras na leste, tem cara que compra cadeira. Ele tem direito ele nem compra ingresso, ele é dono da cadeira. E mais outros, né? Então, de acordo com a reportagem, isso daria 67% da carga total do estádio. Ou seja, 2/3. 1/3 o Corinthians reserva. O Corinthians entra lá no sistema dos ingressos, tem os logins, vocês vão ouvir muito essa palavra login, então tem um login que chama arrecadação, tem um login que chama marketing, tem um login que chama diretoria, tem um login que cada um tem um nome. Esses logins entram lá e autorizados pelo Corinthians, seguram, reservam muitos ingressos. Ou seja, 1/3 dos ingressos dessa carga de 45 mil, estamos falando em 15 mil ingressos mais ou menos, ou mais, são retidos pelo Corinthians. O Corinthians fica com esses ingressos. E o que o Corinthians faz com esses ingressos é o que nós estamos tentando entender. Uma parte é para camarote, uma parte é para fazer negócio com potenciais clientes, outra coisa. Beleza, faz parte. Mas é muita coisa, são 15 mil. Você consegue explicar talvez uns 10 mil, tem uns 5 mil aí que não dá para explicar. A conta não bate, como eu estou falando para vocês faz tanto tempo, tá? Mas vamos continuar. Um dos logins que o Marcelo citou é o login do marketing. O login do marketing antigamente era 60 ingressos, que são os ingressos que o Vini falou para mim que usa. É para parceiro, é para empresa, não sei o que, papapá. Mas hoje quando você entra lá para dar uma olhada nessa lista, na listagem que o Marcelo tem, o Marcelo era o chefe da TI do Corinthians, ele tem todos esses relatórios, eu acabei de falar com ele tem todos esses relatórios. Nos relatórios o Marcelo mostra tudo. E tá lá escrito os logins, cada login. Login do marketing pulou de 60 para 400 ingressos. E tem vários, tá? Vários, porque vários, inclusive, eu consegui anotar alguns, tá? Por exemplo, arrecadação vendas, 4.200 ingressos. Atendimento FT, 266. Comercial Arena tá junto ali. Tem um monte de login. Operação Arena, 883. Tem um monte de login que os caras usam para reservar essa enorme quantidade de ingressos que a gente não sabe como que o Corinthians usa, porque não tem transparência nenhuma, tá? Vamos lá. Um exemplo, tá, que o Munhoz me deu. Fielzone. Fielzone é um camarote famoso lá do Corinthians. O Fielzone tem um contrato com o Corinthians.
O Felzoni pagou o dinheiro para poder receber alguns ingressos e poder comercializar isso daí e fazer dinheiro ali. Pagou dinheiro pro Corinthians. O Felzoni tinha 300 ingressos. Pois bem, o Felzoni agora tem 1.000. E não teve nenhum aditivo no contrato de acordo com o Marcelo. Detalhe, o Felzoni tá devendo 2,5 milhões pro Corinthians. Ah, por causa da pandemia, não sei por que é. Os caras devem 2,5 milhões pro Corinthians. E aí o que aconteceu? O Corinthians resolveu dar mais ingressos pros caras. 700 ingressos que foram tirados do fiel torcedor para dar pro Felzoni. Pior, e aí foi isso que me tirou do sério, isso que me chamou a atenção, tô tentando entender. Semana passada eu vi o filho do Augusto, o Cadu, fazendo propaganda do Felzoni no Instagram dele. Ou seja, só pra ver se eu não tô ficando louco. Só pra ver se eu não tô ficando louco. Os ingressos estão sumindo, tá cada vez pior. O Felzoni deve dinheiro pro Corinthians, deve 2,5 milhões pro Corinthians. Não só não paga, como ganha 700 a mais. Vende a preços exorbitantes. E o filho do presidente faz propaganda disso. Sou só eu que tô achando isso esquisito? Em qualquer lugar do mundo isso não é escandaloso? Augusto, eu queria que você explicasse isso, por favor. Por que o teu filho tá fazendo propaganda no Felzoni? Os caras estão devendo dinheiro pro clube. E por que vocês aumentaram a quantidade de ingressos pro Felzoni? Pior, sem um aditivo. Parece que não há um contrato contemplando esses 700 a mais que vocês tiraram do fiel torcedor. Enfim, todos vocês terão toda a oportunidade de responder, tá? Eu vou dar resposta para todos, mas me expliquem, porque tá difícil de entender. Então vamos continuar. O Marcelo disse que viu o Fred Luz reclamando disso em reunião lá. E mandaram o Fred ficar quieto. Não, esquece isso daí, do Felzoni. Tá? Beleza. Vamos lá, como vocês viram, tem 3 tipos de ingressos. Um que sai do torcedor, do fiel torcedor. É o cara que compra, não vai e vende para cambista ou dá na mão de um cambista. Ou o cambista é fiel torcedor, como vocês sabem. O cambista pode muito bem. Lá atrás, o cambista, o que ele fez? Ele fez uma carteirinha para ele. Ele fez 5, ele fez 10, com CPFs diferentes. Ele entra e compra. Ele fez o fiel torcedor exatamente para isso. Ele compra e ele revende. Isso é mais difícil de pegar. Outro, conselheiro. Vocês viram o caso do Birubiru. Um dos ingressos que compraram de cambista estava no nome do Birubiru. O que eu acho disso? Vamos lá. Eu não acho que o Birubiru esteja vendendo ingresso para fazer dinheiro. Quero acreditar nisso. O que eu acho é, o sistema possibilita esse tipo de coisa. Por quê? Os conselheiros têm direito a um ingresso. Quer saber? Eu acho justo. O cara é conselheiro do Corinthians. Um ingresso para ele ver jogo lá na Oeste? Beleza. Fora isso, eles podem comprar mais 4. Vai tomar no cu. Por que pode comprar mais 4? Por que o conselheiro do clube pode comprar mais 4 e dar para quem ele quiser? Quem ele pensa que é? Quem os nossos nobres conselheiros pensam que são? Vocês não percebem como pega mal isso? Como é feio isso? Em vez de falar, eu não pego, eu não falo eu não pego. Mudem essa porra. Façam uma reforma estatutária, acaba com essa palhaçada. Mas enfim, são 300 conselheiros que podem comprar mais 4. Estamos falando em 1.200 ingressos que podem ir parar na mão de cambista. Cabe aos nossos conselheiros darem a sua nobre contribuição para isso acabar. Vamos ver se alguém deles faz alguma coisa. Mas não faz, eles acham legal isso. Né? São os benefícios, né? As benesses são... Ninguém abre mão. Mas o pior não está aí, senhores. Como vocês viram, o pior está nesses logins, nessas reservas que o Corinthians faz. Ou seja, a acusação que está sendo feita aqui, e ela é muito grave, é de que o Corinthians está passando ingresso para cambista. Vou repetir, é de que o Esporte Clube Corinthians Paulista, na figura de seus dirigentes, diretores, quiçá seu presidente, que vai ter que explicar, talvez esteja repassando ingresso para cambista. Um cara falou pra mim que ele acha que passam pelo menos 5 mil ingressos pra cambista. Faz uma continha aí, é a 100 pau cada um. É meio milhão por jogo, mas eles não passam a 100 pau, é mais. Uma pessoa lá de dentro falou pra mim que estima que esse esquema esteja levando R$1 milhão todo jogo do Corinthians. É escandaloso. É escandaloso. Você deve estar pensando assim, porra, já que é escandaloso, por que esse cara que tá falando tudo isso não foi na polícia? Ele foi. Acabei de descobrir. Perguntei exatamente isso pra ele. Munhoz, por que você não vai na polícia? Ele falou, já fui. Quando eu tava trabalhando lá. Ele já fez um BO. E já está correndo um processo. Ou seja, o Munhoz vai ter que explicar tudo isso. E ele disse que tem tudo. Que ele tem todas as provas, que ele tem todos os relatórios, que ele tem tudo. Que ele vai conseguir mostrar que não bate a conta. Que ingressos estão sendo desviados pelo clube, o que é escandaloso. Ou seja, um temor meu aqui, uma suspeita minha, o que parece é verdade. Vai tomar no cu. Porra, quem interessa falar uma coisa dessa às vésperas da final? Mano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jogo é só daqui 10 dias.
Nós não vamos ficar quietos por causa disso. E não tem nada a ver. O jogador vai entrar e vai jogar bola e nós vamos ganhar essa porra, não tem nada a ver. Vamos parar de passar pano, caralho. Vamos parar com isso daí. Se tá errado, tá errado. E ao que parece aqui, tá muito errado. Não acabou. Vamos continuar. Ou seja, a suspeita é essa. Que o cambismo seja uma coisa que vem lá de dentro. Tem método nisso. Não é acidente. Não é apenas os caras que entram com robô e desviam. Não, não é. Explicar o que o Globo Esporte não explicou. Vamos lá. Primeira coisa que eu me perguntei isso. Quem é esse Marcelo Munhoz, né? Troquei ideia com ele, troquei ideia com outras pessoas, falei bastante com ele. Era o chefe da TI do Corinthians. Me disse que é corintiano, se ofereceu para ajudar, não ganha um centavo. Não é cara que tem salário lá dentro. É o que todo mundo me falou para as pessoas. Perguntei que é um cara sério, um cara correto, tá? E ele que fez aquela RFP com o Fred Luz. Request for Proposal. Ele que pediu, fez orçamento com várias empresas para falar para elas quais as propostas que você tem aí para mim. Lembra aquela tabela que eu divulguei no final do ano passado? Eu não sabia. Ele que fez. Ele que fez aquela tabela mostrando quais eram as melhores empresas para o Corinthians trabalhar e quais eram as piores. As piores, como vocês sabem, Tsugo Bank, cujo dono acabou de ser preso por ligação, lavagem de dinheiro, tráfico e o caralho. E a segunda era a Ticket Hub, a antiga BWA, que o Augusto insiste em querer fechar com ela. Tá? Vamos lá. Vetaram a Tsugo Bank e vetaram, o compliance do Corinthians vetou a Ticket Hub BWA. O Augusto queria porque queria, o Fred vetou. Aí o Augusto vetou a Imply. A Imply, senhores, pelo que me passaram, estava cobrando 9 milhões de reais para fazer o trabalho. Sabem quanto a Ticket Hub estava cobrando? 14 milhões e meio. 14 milhões e meio contra 9 milhões da tal da Imply. Por quê? 50% mais cara a tal da Ticket Hub que o Augusto quer, que é de um dono problemático. Tá? Não é só pelo preço, vocês vão ver, pelas suspeitas que estão se levantando, tem método aqui. Não é à toa que estão querendo fazer isso. Vamos continuar. Bruno Balsimelli, o antigo dono da BWA e um dos sócios da Ticket Hub. Não adianta me processar nem mandar me matar, viu, Bruno? O que estão falando aqui é que você recebe 63 processos, tá? E o compliance pegou isso. E aí acusaram o compliance do Corinthians de ter pego um CPF de um homônimo. Não, veja bem, tá tudo certo. Não tava, mano, é dele mesmo. Não era de um homônimo, era dele mesmo. É com esse cara que o Augusto insiste em fazer negócio e ninguém entende por quê. Vocês viram que semana passada eu vim aqui, levantei essa bola, falei disso daí. O Augusto falou o quê? Que para trabalhar com a tal da Nilce, que é uma empresa norueguesa, dinamarquesa, tem que ter a Ticket Hub como intermediário. O Augusto falou isso para mim. E eu falei isso aqui para vocês. Foi desmentido. Fred Luz falou que é mentira. Outros falaram que é mentira. E a prova disso é que no Palmeiras eles trabalham sem. Ou seja, não é verdade, Augusto, que para trabalhar com a Nilce, e você falou para mim que você tem documentos. Então esperamos esses documentos, tá, Augusto? Quero que você mostre esses documentos que provam que para trabalhar com a Nilce tem que ter a Ticket Hub BWA como intermediário. Ao que parece não é verdade, Augusto. Ao que parece não é verdade, tá? Enfim, a capital social da tal da Ticket Hub, só R$1 milhão, não condiz com a operação que eles querem tocar, e fortes indícios de lavagem de dinheiro. Essa é a empresa que o Augusto insiste em querer trabalhar, com a qual trabalhar, tá? Bom, e vai melhorando, senhores, vai melhorando. Olha que sensacional. No final do ano, o contrato das catracas. O Corinthians também tem um contrato com a OneFem para gerir o fiel torcedor e também tem um contrato com a empresa que faz as catracas. É outra coisa, as catracas é a Liga Tech, tá? A dona é a Marta, da antiga Omni, né? É isso, certo? Então, ou seja, e no final do ano acabou o contrato do Corinthians com as catracas, com a Liga Tech. Acompanhe porque a história é sensacional, para vocês não perderem o fio da meada, tá? O Marcelo Munhoz, o cara da TI, não queria simplesmente trocar por qualquer um, dá trabalho. Você trocar o parceiro, você trocar para sair e banco de dados, ele não queria trocar. Ele queria manter, certo? Era mais fácil que se o Corinthians chegasse num acordo com a própria Liga Tech. Pois bem, e olha só, tinha que fazer o facial, como vocês sabem é lei. No meio do ano agora tem que ter o facial. Aliás, até ajuda a combater cambismo, né, Augusto, se for fazer o facial. Pois bem, a Ticket Hub mandou uma proposta de R$3.180.000. Ticket Hub BWA. A Imply mandou uma de R$1.640.000. Sensacional, metade do preço. Metade do preço. E vocês devem estar pensando assim, pô, mas por que a Ticket Hub mandou uma de R$3.180.000? Porque isso era o preço que a Liga Tech cobrava.
O Marcelo Munhoz acredita que eles fizeram esse valor exatamente para o Augusto poder falar, veja, é o mesmo valor da Ligatec. Só que olha o que aconteceu. O Marcelo Munhoz negociou e a Ligatec baixou o valor para 1.800.000. Fudeu com a ideia, com o esquema dos caras de quererem fechar com a tal da BWO Ticket Hub. Pegaram ou não? A Ticket Hub manda uma proposta de 3.180.000, que era o que a Ligatec cobrava. Achando que ia passar. É o mesmo valor que os caras cobram agora. Só que aí o Munhoz foi lá e negociou. Falou, não, a Imply tá fazendo por 1.640. E aí a Ligatec fechou por 1.800. Não é demais? Vocês estão acompanhando como é sensacional? Ninguém é burrinho aqui na história? Ou seja, o Munhoz conseguiu fazer o Corinthians baixar de 3.180.000 para 1.800. Olha a economia que esse cara conseguiu. Um pouco mais caro que a Imply, foda-se, mas essa assim não precisaria trocar a empresa. Muito mais fácil. Detalhe, com o facial. Olha isso. A Ligatec ia fazer tudo isso e ia também comprar as máquinas, as catracas já preparadas para o facial. Olha que sensacional, pelo que parece, o que esse tal de Munhoz conseguiu fazer. Conseguiu reduzir o custo pela metade, com a mesma empresa que já fazia e melhor, com as máquinas novas do facial. É para ser aplaudido, né? Vai ganhar promoção esse cara, certo? Detalhe, o contrato com a Ligatec das catracas tinha acabado em dezembro. E o Corinthians não renovou. O Corinthians devia dinheiro para Marta, devia dinheiro para a Ligatec, tá? E o Marcelo implorando para ela fazer jogo, ia ter o jogo com o Velo Clube. O Corinthians fez o jogo contra o Velo Clube sem o contrato das catracas. No fio do bigode, na confiança. Se a Marta quisesse, a Ligatec nem teria levado as catracas. Fez isso porque para não constranger, para o Corinthians não passar uma maior vergonha da história, tá? Imagina se ela não leva as catracas pro jogo, mas já tinha vencido o contrato. Bom, o Marcelo não só segurou as pontas, como fechou o acordo que eu falei pro facial, com as máquinas por metade do preço, como eu falei para vocês, certo? Resultado, vejam isso. Marcelinho Mariano ficou puto. Marcelinho Mariano ficou puto. Veja bem, tá? Marcelinho tá no administrativo da Arena todo jogo, pelo que me falaram, tá? Ou seja, outro cara que contrataram para ser o administrativo é fachada. Marcelinho Mariano continua lá, certo? Ou seja, somos tudo idiota, Augusto. Marcelinho Mariano tá afastado, somos tudo idiota, tá? Bom, toda essa negociação de acordo com o Marcelo, com o Cascone copiado, era só assinar. Era só assinar um contrato que era sensacional pro Corinthians. Que o Cascone teria dito, não dá, segunda tem impeachment, nem sei se nós vamos estar aqui, foda-se, não vou assinar nada agora. E tinha o jogo com o Velo Clube, lembra-se? No domingo, tá? Bom, Marcelo chorando com a Marta para ter catraca no jogo, tentando segurar as pontas. Foram 2 jogos com catraca e sem contrato. No favor, na confiança, que a Ligatec fez pro Corinthians, tá? Bom, a Ligatec comprou as máquinas todas pro facial, cópia pro Cascone de acordo com o Marcelo. Gastou 400 mil reais com as máquinas novas. Era só assinar. Festa. Marcelo falou que chegou numa reunião lá para contar, que ele contou, consegui, fechei com a Ligatec, metade do preço com as máquinas do facial, que a galera, ê! Mas que nessa uns 2, 3 chegaram para ele e falaram assim, mano, por que você fez isso aí? Por que você fechou com esse cara aí? Ele falou, como assim, mano? Olha o que eu consegui. Na quarta-feira, Augusto Melo chamou Munhoz na sala e falou, você está demitido. Vocês conseguem entender? O Marcelo disse que a desculpa do Augusto foi que o Augusto deu a entender que ele e o Fred estavam dando muita bola para a Imply, que eles talvez estivessem levando bola da Imply para fechar com a Imply. Detalhe, Imply era metade do preço, como vocês viram, né? A Imply era metade do preço da Ticket Hub que o Augusto tanto quer fazer negócio, tá? E eu pergunto aqui, por que tudo isso, senhores? Por que tudo isso está acontecendo? Resposta número 1. Eu não sei, estou chutando. Se eu estiver sendo injusto, Augusto, me fala. Muitos dizem que é dívida de campanha. Augusto, é verdade ou não é que o Bruno Balcimelli da BWA, agora Ticket Hub, te ajudou na sua campanha? E que uma das razões para você estar insistindo tanto assim em fechar com ele é retribuir isso daí. Às custas do Corinthians, Augusto. Se isso não for verdade, é só você explicar. Eu só estou perguntando. Eu não estou afirmando nada categoricamente, tá? Segundo, há uma suspeita enorme, como eu falei para vocês, que a ideia é fechar com a Ticket Hub e BWA exatamente para manipular borderô. É só o que me falaram, eu não estou afirmando nada. Exatamente para que certos esquemas de cambismo dentro do clube sejam mantidos. Que a ideia toda é essa, é amarrar as pontas. É deixar tudo entre os parça funcionando lá dentro. E que dessa forma os logins continuem fazendo a festa.
É isso, tá? É isso. Isso foi o que nós lemos hoje na matéria do Globo. Não satisfeito com o que eu li ali, conversei com o Marcelo Munhoz, que me deu mais detalhes, e o que ele me falou é o que eu falei pra vocês, é estarrecedor. Se isso tudo que eu falei pra vocês agora é estarrecedor. Se isso tudo que eu falei agora, Augusto, desculpa, sai daí, mano. Sai daí. Você não vai só cair. Você vai ser preso. Se tudo isso for verdade. E diz Munhoz que já tem BO feito. E que tem provas. Mais do que isso, adoraria poder falar pra vocês, não posso, porque 2 pessoas me procuraram, morrendo de medo, falando, é verdade. É verdade, descobri isso em dezembro, levei pro Augusto. Uma dessas pessoas falou pra mim, é verdade, descobri, levei pro Augusto. Dias depois, Augusto me chamou na sala dele e perguntou, quem mais sabe disso? Porra, Augusto, foi essa a sua preocupação? Essa pergunta você tinha que fazer pro cara, em vez de falar onde tá esse esquema, vamos resolver? Essa pessoa tá com medo e não quer falar. Outra pessoa tá com medo e não quer falar. Também descobriu. E levou pro Marcelinho Mariano. Eu falei, puta que pariu, você não é uma pessoa muito inteligente. Adivinha o que aconteceu? Esse cara que levou pro Augusto já foi mandado embora. E essa outra pessoa que levou pro Marcelinho Mariano está em vias de ser mandado embora. É isso, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer, tá? Ou seja, Augusto, a impressão que fica, tá? A impressão que fica de tudo isso que está acontecendo é que você está gerenciando um plano que lesa o torcedor do Corinthians, que tira ingresso do torcedor do Corinthians, que fode com o fiel torcedor, que sempre foi uma coisa sensacional para o torcedor do Corinthians, que alimenta o cambismo, que você luta contra o facial para poder manter o cambismo, porque o cara quis fazer o esquema do facial resolvido, você não quis, que vocês insistem em colocar uma empresa lá duvidosa para continuar mantendo os esquemas. Eu não estou acusando nada, hein, Augusto? Supostamente, meu advogado me ensinou a usar essa palavra. Supostamente. Mas está tudo muito escandaloso, Augusto. Muito escandaloso. Pior, uma outra pessoa me ligou hoje, mesmo tendo vazado a matéria do Globo Esporte, me dizendo que vocês querem que se foda e que vão fechar com a Ticket Hub BWA. Que vocês não têm medo nenhum, que vocês estão pouco se fudendo. É muita coragem, mano. Sou obrigado a reconhecer, vocês são corajosos, tá? Enfim, isso é o que chegou pra mim. Isso vai dar muito pano pra manga ainda. O cara vai vários programas, vai falar com um monte de gente, muita coisa vai aparecer, muita gente com medo de falar vai acabar falando e nós vamos acabar descobrindo, tá? É isso. Lamentável, mano. Lamentável, nós não temos um minuto de paz nessa porra. Puta que pariu. Abraço a todos e vai Corinthians.